A história é, em si, um mistério muito grande, porque se nós paramos para pensar e nós observamos com muita atenção, há muita discussão em torno de temas históricos. Volta e meia, verdades que são consolidadas são questionadas. Aqueles questionamentos se tornam em novas verdades que suscitam novos questionamentos. Todos os temas de história são sempre passíveis de uma revisitação, de um novo olhar, de uma nova perspectiva. Veja, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Não cansam de existir, não se cansa de publicar livros sobre a Segunda Guerra Mundial, ou vídeos ou séries sobre a Segunda Guerra, documentais. Porque, de fato, a cada momento que você olha o passado, parece que o passado é diferente. Parece que o passado se transforma. Porque muda o olhar que nós temos sobre as coisas que aconteceram. E quanto mais o tempo passa, mais as grandes questões passionais do passado vão perdendo o seu significado. Então hoje nós, por exemplo, olhamos massacres, tragédias da antiguidade com uma neutralidade muito grande, né? As pessoas falam desses massacres e dessas tragédias como se estivessem falando de uma coisa absolutamente banal. Isso acontece porque, na passagem do tempo, as cargas emocionais envolvidas nos acontecimentos históricos, elas se dissolvem, elas se perdem. Se você fala, por exemplo, dos massacres que Gengis Khan e os mongóis realizaram em metade do mundo, na Ásia e na Europa, na época dele, na antiguidade, você fala com isso sem nenhum tipo de sentimento próprio. E, no entanto, foi uma tragédia, atrocidades incomensuráveis foram cometidas pelos mongóis em meio mundo naquela época. Mas como passou, não há mais nenhum parente, quer dizer, há muitos descendentes, mas a memória daquilo se perdeu, aquilo perde o seu significado e tudo com o tempo vai se transformando. E isso também faz com que o olhar sobre a história, o olhar sobre o passado, se transforme permanentemente. Então a história, ela em si, muito misteriosa, muito difícil de ser entendida, e há muita confusão política em torno dela, mas que também se dissolve com o tempo. Há muitos mistérios na história. Antigamente, no século XIX, Karl Marx e Augusto Comte achavam que tinham solucionado o problema da história. Eles achavam que a história tinha determinadas leis, essas leis explicavam os acontecimentos, e os homens eram uma espécie de, seres humanos eram uma espécie de joguetes para essas leis. Essas leis se desenvolviam de uma tal forma que tudo aquilo que os homens pensavam ou imaginavam ou queriam era dissolvido pelo império desses processos. Então, Augusto Comte, por exemplo, acreditava que a humanidade estava marchando de fases muito, o que ele chamava metafísicas, teológicas, de pensamento, para uma fase positiva do entendimento das coisas. Ele achava que o mundo iria chegar em algum momento da história, num determinado nível, em que as pessoas seriam absolutamente racionais e científicas. Só existiria a ciência, só existiria a razão. Os seres humanos perderiam toda essa afetividade, esses desejos, esses temores que fundamentam a sua condição. Quer dizer, Augusto Comte, ele via de forma muito negativa todos esses elementos que são, nós diríamos assim, o abismo da alma humana, esses elementos que transformam o ser humano nessa coisa imprevisível e difícil que ele é, tanto para si mesmo quanto para os outros. Já Marx tinha uma ideia parecida, ele também achava que os seres humanos estavam submetidos a leis históricas, e ele achava que essas leis eram determinadas por lutas entre classes sociais que condicionavam o desenvolvimento futuro dos seres humanos, e que em algum momento no futuro, da mesma forma como Comte ele era uma espécie de profeta,
né, de acontecimentos que a ciência permitiria prever. Ele achava que em algum momento no futuro o ser humano estaria imerso numa sociedade sem nenhum tipo de controle de autoridade, uma sociedade comunista, sem nenhum tipo de individualidade ou de inclinações pessoais ou particulares, sem nenhum tipo de intimidade. Ele achava que tudo isso, as intimidades que justificavam em grande parte os afetos humanos e que explicavam também a subjetividade das coisas e principalmente a inconstância da personalidade humana, ele achava que tudo isso desapareceria, os seres humanos se transformariam em outra coisa. Algo um pouco parecido com o homem previsto por Augusto Comte, embora os processos que Marx previa que fossem acontecer para que isso chegasse a sua realização fossem bem mais violentos do que aqueles que Augusto Comte entendia serem necessários para isso. Na opinião dele, era um processo de uma sucessão de esclarecimentos, e para Marx aquilo aconteceria no decorrer de uma sucessão de lutas entre diferentes setores sociais, até que a ideia da separação social fosse dissolvida. Para esses pensadores, e para todos aqueles que pensaram dessa maneira ao longo do século XX, principalmente, não havia muitos mistérios na história e eles procuravam aplicar esses modelos à história e acreditavam que dessa maneira eles teriam um juízo perfeito, uma avaliação correta do que são os acontecimentos históricos e principalmente do que acontecerá no futuro da história. Evidentemente que isso não é verdadeiro e nenhum desses modelos conseguiu, de fato, provar que os seres humanos caminham numa determinada direção. Na verdade, há quem diga que os seres humanos não caminham em direção alguma, no fundo, que eles são o que sempre foram, apenas alteram as circunstâncias da sua existência. Aqui mesmo, no Instituto Reactas, ouvimos aqui há algumas semanas o professor Manuel Curado, da Universidade de Braga, filósofo, onde ele defendia que os seres humanos, no fundo, eram sempre os mesmos, né? A sua natureza era a mesma. O que transformavam eram as suas circunstâncias, o desenvolvimento da sua tecnologia, mas o desenvolvimento tecnológico, o aumento populacional não tornava os homens diferentes do que eles eram. Então, há quem acredite nisso, e de fato estamos longe de termos uma teoria acabada sobre a história. E, na verdade, ouso dizer que nunca a teremos, porque, como seres humanos são diferentes entre si, o seu olhar sobre o passado, seja individualmente, seja como grupo de pensadores, seja como sociedade, sempre vai ser de alguma forma diferente. O trabalho dos historiadores e dos filósofos da história é muito mais, ao meu ver, o de tentar encontrar alguma coisa que possa se aproximar de determinadas questões mais profundas do ser humano ao pensar o passado e iluminar esse passado de maneira a que o presente se torne um pouco mais claro, ou um pouco menos doloroso, embora não exista nenhuma garantia de que isso possa acontecer também. Eu diria que um dos maiores mistérios da história está exatamente na questão das decisões humanas ao longo da vida e ao longo do tempo. Sejam as decisões que são tomadas individualmente, sejam as decisões que são tomadas coletivamente. Jacques Maritain, sobre o qual nós já tratamos aqui há muitos vídeos atrás, Jacques Maritain achava que a história, o objeto da história, eram as decisões humanas. Que os seres humanos eles poderiam de fato ser os mesmos. Pode ser que a história seja um pântano no qual nós estejamos sempre às voltas com os nossos próprios problemas permanentemente, com os nossos desejos, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas necessidades de transcendência, de redenção. Mas, para Jacques Maritain, o que era significativo na história, e é isso que fazia emergir o objeto da história, o ato histórico em si, era a decisão humana. A decisão individual, no caso dos indivíduos que têm poder,
a decisão coletiva naqueles que são liderados, embora essas decisões coletivas sejam também um conjunto de decisões individuais e que acabam, de uma forma ou de outra, influenciando processos mais amplos. O mistério da decisão humana, que é aquilo que, de alguma maneira, a tradição teológica e filosófica denominou de livre-arbítrio, esse mistério da decisão é grande porque as pessoas tomam decisões. Por exemplo, o caso, nós estávamos falando aqui da Segunda Guerra Mundial, o caso da Segunda Guerra Mundial. As pessoas tomam decisões, por exemplo, Hitler, como comandante-em-chefe das forças alemãs na Segunda Guerra Mundial. Tomam-se decisões que condicionam processos históricos mais amplos. E essas decisões, elas são misteriosas porque há quem diga que elas se desenvolvem apenas num limite muito pequeno de liberdade. De que, de fato, as pessoas não conseguem tomar decisões absolutamente livres. De que existe uma rede ou uma trama de processos que se desenrola para além das próprias pessoas e que condiciona aquilo que elas são. E que as decisões são tentativas de escapar dessa trama. E outros que acreditam que realmente a decisão é um ato muito soberano, um ato de tentativa que cabe ao ser humano ter para reafirmar a sua liberdade intrínseca, ou alcançar essa liberdade essencial. Então, nós diríamos assim, a história, ela tem muitos mistérios, e a decisão, o mistério das decisões humanas é uma delas. Marx e Comte acreditavam que solucionavam esse mistério, dizendo que, na verdade, os homens não tomavam decisões alguma. Tudo que eles faziam era determinado por processos maiores. Isso não parece corresponder à verdade em si do estudo do passado. Nós vimos no estudo do passado que as decisões humanas têm um peso significativo e nada do que acontece pode ser, de alguma maneira, realmente compreendido numa lógica mecânica das coisas. As coisas podem se transformar em função de uma decisão. Assim como as nossas vidas se transformam, muitas vezes em função de uma decisão, a vida das sociedades também se transformam em função de decisões individuais ou de decisões coletivas. E isso aí muitas vezes não parece estar ligado a nenhum tipo de processo mais amplo, a nenhuma rede condicionante. Então essa é uma primeira questão, um primeiro mistério que nós estamos chamando a atenção aqui, que é o mistério da decisão humana, né, e o papel disso em história. Sem considerar isso, é muito difícil nós considerarmos o caráter surpreendente da história. Né? E sem ter isso em mente, é muito difícil nós estarmos preparados para as surpresas da história, que são contínuas e permanentes. É por isso que Jacques Maritain costumava dizer que a história é um mistério a ser contemplado. E essa contemplação ilumina a nossa ação no mundo. Porque nos mostra, entre outras coisas, que as decisões elas têm que ter um caráter ético e moral significativo para que elas sejam significativas em termos de construção, de agregação, de harmonia, que é, na verdade, o que os seres humanos buscam quando atuam na vida, consequentemente, quando atuam na história.